né? Flamengo, porque tem muita coisa rolando. E o Debrando estava aqui, ó, fala do Flamengo. Então, já que ele pediu, a gente vai falar do Flamengo. Letícia Marques está aqui conosco, na tela aqui do meu ladinho, para falar do Flamengo e falar de Léo Ortiz, né, Lelê? Porque já começamos o dia com essa notícia, essa negociação que já está rolando tem um tempo e está todo mundo na expectativa para saber qual vai ser o desenrolar da história, já que o Léo quer ir para o Flamengo quer muito Léo, mas o Bragantino está dificultando a vida aí de todo mundo. Então conta pra gente qual será aí a estratégia do Flamengo para conseguir essa contratação do Léo Ortiz. Bom dia. Bom dia, Lara. Bom dia, Coutinho. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. É verdade, né? Uma novela aí que se transforma quase que num cabo de guerra e cada um vai puxando um pouquinho para o seu lado. A gente já debateu aqui há mais ou menos um mês, né, essa negociação entre Flamengo e Léo Ortiz e Bragantino. O Flamengo se acertou com o jogador quer jogar no Flamengo, mas esbarra aí nas altas pedidas do Bragantino, que vem fazendo um jogo difícil em toda e qualquer negociação, né? Acho que a gente tem que pontuar isso. Num primeiro momento, o Bragantino pediu 10 milhões, agora trabalha já com 12 milhões de euros pelo Léo Ortiz, e o Flamengo acha esse valor muitíssimo alto e tenta reduzir essa pedida. O Bragantino quer muito que o Léo Ortiz fique no clube, né, e dê continuidade a essa passagem que já dura alguns anos, ele que é o cara do projeto. Então o Bragantino fez o quê? Tentou fazer aumentou, né, o salário, mudou um pouco algumas questões ali, mas como o Caio Mota e o Fred Gomes trouxeram hoje mais cedo lá no GE. Globo, o empresário e o Léo Ortiz não quiseram nem ouvir essa proposta do Bragantino, não quiseram nem abrir negociação, porque reforçaram que o desejo do jogador é jogar no Flamengo. Então agora continua esse cabo de guerra, o Flamengo tenta diminuir essa pedida, já que 12 milhões de euros o clube carioca considera muito alto pelo zagueiro, então fica tentando conversar ali. A versão do staff do Léo Ortiz é de que havia um acordo para que ele fosse liberado para o clube que ele gostaria de sair, né, por mais ou menos um valor de 6,5 milhões de euros. Mas o Bragantino reforça que esse acordo de fato existia, mas só valeria para clubes estrangeiros, não valeria para o Flamengo ou qualquer outro clube nacional. Então fica esse impasse, as partes estão tentando se acertar, mas o Bragantino faz um jogo duro no quesito financeiro, né, já que não precisa mais fazer qualquer negociação, então pede muito alto e o Flamengo tem que ver até onde está disposto a pagar e até quando está disposto a esperar pelo Léo Ortiz, né, Lara? Lele, eu fico com a impressão de que o Bragantino vai tentar esticar essa corda o máximo que puder para tentar, né, pegar uma quantia boa do Flamengo, porque quando a gente entra numa situação em que o próprio jogador manifesta o interesse de ir para outro clube, como é que você vai manter o jogador no seu elenco, né? É difícil, né? E aí é um jogo mental. É um jogo mental e você vai negociando, você vai tentando quebrar na ideia, né? Para usar uma expressão, de tentar reduzir esse valor. Realmente, esse valor que o Bragantino pediu pelo Léo Ortiz é uma piada, né? Vamos combinar, 12 milhões de euros por um zagueiro de mais de 25 anos, teve uma lesão grave no ano passado, né? Não tem nenhuma condição de você pagar isso. Eu acho que até 6 milhões de euros já seria caro, tá? A minha opinião é essa, acho que o Flamengo vai bem quando oferece 5, e aí você vai conversar para chegar a 5,5 ali, ok. Passou disso, já acho muito, já. Por um zagueiro, assim, a gente fala assim, né, mais de 25 anos, não que ele esteja velho, mas é um comentário aplicado àquilo que se paga ao mercado, né, não se paga mais do que isso a um zagueiro da idade do Léo Ortiz no mercado do futebol brasileiro e de qualquer outro grande centro do futebol. Qualidade ele tem muita, acho que o Flamengo está correto em insistir em participar desse jogo mental. Acho que para mim, na minha opinião, ele chega ao Flamengo e tem condições de ser um titular do Flamengo, né? Formar uma zaga, por exemplo, com o Fabrício Bruno, né? O Léo Ortiz tem jogado pelo lado esquerdo da defesa do Bragantino, tem facilidade de bater com a perna esquerda, por mais que seja destro. Então é um jogo mental, você tem que tentar. E assim, pro Bragantino, a gente já sabe mais ou menos o final dessa história, né? Ou o Bragantino ele vai empurrando isso até o final da janela, e aí vai aceitar um valor meio termo, nem você nem eu. Vamos naquele meio termo ali, né? Porque não vai ficar com o jogador insatisfeito, cara. Sabe? O jogador ele acaba sendo o senhor do destino dele.
Quando ele se manifesta contrariamente a ficar num clube, o clima, por mais que o Bragantino tenha feito o papel dele de oferecer ali um contrato melhor, reajuste salarial, plano de carreira e tudo mais, fica um clima estranho, né? E é normal. O cara quer jogar no Flamengo, cara. Ele quer conquistar títulos maiores, ele quer jogar num clube que dê maior projeção ao futebol dele. Talvez ele queira voltar à seleção brasileira, talvez não, certamente quer voltar à seleção brasileira. A gente sabe que jogar no Flamengo é mais fácil para isso do que jogar no Bragantino. Os jogos do Flamengo são mais vistos, tudo do Flamengo tem uma dimensão maior. Então é natural isso e vai ser um jogo mental até os clubes chegarem a um acordo com relação ao valor. Lelê, Flamengo tem um prazo aí, um limite para essa negociação? Porque é isso, né? Eu acho que o Bragantino está tentando também. Letícia falou que o pedido inicial foi de 10 milhões e agora aumentou para 12. Eu acho que a ideia do Bragantino é essa, vou aumentar aqui para entrar no meio termo. Inclusive um amigo aqui do internauta falou 8 milhões no Léo Ortiz está de bom tamanho. Tá de muito tamanho, eu diria. Tá muito caro. Eu acho que o Flamengo tem que bater o pé. Mais que 6 milhões, pra mim é maluquice. E aí, Letícia, tem algum prazo pro Flamengo conseguir aí? O Flamengo virou pro Bragantino, ó, até dia tal, se a gente não fechar um acordo, eu vou atrás de outro zagueiro. Lara, então, acho que é importante a gente falar que o Léo Ortiz é o cara que o Tite pediu, né? É um dos jogadores que tem super aprovação do Tite ali nessa análise para montar o elenco para 2024. Mas o Flamengo, apesar de negociar com o Léo Ortiz, é natural que continue atento ao mercado e muito possivelmente tenha um plano B para caso essa negociação com o Léo Ortiz não funcione. A gente ainda não descobriu o nome, mas a gente sabe que o Flamengo se mantém atento a outros zagueiros no mercado. E aí você tem um lado que o Flamengo se representa na segunda-feira, já no dia 8 de janeiro. Tem uma pré-temporada nos Estados Unidos já prevista para o dia 18. 17 joga pela estreia do Carioca, dia 18 já chega nos Estados Unidos para dar início à pré-temporada lá em Orlando, onde vai fazer o jogo contra o Orlando City. O melhor dos mundos é ter a maior quantidade de reforços já para essa pré-temporada, principalmente quando a gente trata dessa passagem que vai ter pelos Estados Unidos. A gente não sabe se o Flamengo deu um prazo para o Bragantino, mas como vocês pontuaram, né? Acho que o desejo do jogador conta muito nessa negociação. Ele que ligou para o Bragantino quando estava de férias em Nova York, ele ligou para o diretor do Bragantino para facilitar isso e agora se reuniu novamente, reforçando que o desejo dele é a transferência. Eu acho que para o Bragantino não é maneiro, como não seria para nenhum outro clube, manter um jogador que já manifestou o desejo de sair. Mas, ao mesmo tempo, o Bragantino faz a sua parte. O Léo Ortiz tem uma história no clube, então o Bragantino dificulta ali, porque perdê-lo é complicado, o clube não gostaria, faz a sua parte, oferece um bom salário, um projeto de carreira, mas acredito que a decisão final venha do jogador e, obviamente, vai ser um puxa dali, puxa daqui, para tentar finalizar essa negociação no meio termo que seja bom para o Flamengo e também para o Bragantino. Só para pontuar, já que a gente falou um pouco de valores, lembrar que o Bragantino e o Flamengo também negociam pelo Juninho Capixaba, o lateral esquerdo, porque essa negociação também envolve um pouco. O Flamengo, num primeiro momento, tentou sinalizar ali cerca de 12 milhões de euros pelos dois, o que seria mais ou menos 60 milhões de reais pelo Léo Ortiz e pelo Juninho Capixaba. São negociações paralelas, mas que, ao mesmo tempo, são negociações em conjunto, né? Porque pode rolar um pacotão ali, como a gente fala, para quem sabe contratar essa dupla. Letícia, vou até aproveitar que a gente está falando desse pacotão do Bragantino, porque o Bragantino manifestou interesse. Eu acho que chegou a fazer proposta para o Mateuzinho, né? O Flamengo não conseguiu envolver o Mateuzinho nessa negociação também? Talvez, olha, já que você quer um jogador meu, a gente negocia aqui, eu libero o Mateuzinho para vocês facilitam a vinda do Léo Ortiz e do Juninho Capixaba. Teve alguma coisa desse tipo? Teve, Lara. O Flamengo até autorizou que o Mateuzinho fosse envolvido na negociação, mas o Mateuzinho não se interessou pelo projeto do Bragantino. O salário, inclusive, a gente conseguiu apurar que era cerca de 3 vezes maior do que ele ganha no Flamengo, mas o desejo do jogador é permanecer no clube carioca ou, quem sabe, realizar o sonho de jogar na Europa. Lembrando também que o Mateuzinho foi Mateuzinho diretamente, né, não recebeu, mas assim, a gente conseguiu apurar que o Corinthians manifestou interesse, né, procurou os representantes do Mateuzinho para uma possível negociação. Essa
possível proposta do Corinthians, porque até onde a gente sabe, até ontem, né, que foi o último momento que eu tentei apurar sobre esse assunto, não tinha nenhuma proposta oficial do Corinthians, mas uma negociação com o Corinthians agrada mais ao Mateuzinho. Por enquanto, não tem nenhuma negociação, mas acho que é importante a gente falar. A negociação inicial do Bragantino pelo Mateuzinho era, no caso, junto com a do Léo Ortiz. Seria envolver o Mateuzinho ali naquela negociação com o Léo Ortiz. Num primeiro momento, o Flamengo falou que sim e tudo mais, mas o jogador não gostou, não se encantou pelo projeto e tudo mais, não queria fazer essa troca, então não deram continuidade. O Bragantino precisa de um lateral direito, né, por conta da saída do lateral deles, então reforçou uma negociação em separado pelo Mateuzinho. O Flamengo deu autorização para o Bragantino continuar, mas o Mateuzinho recusou essa proposta que a gente apurou que foi mais ou menos na casa dos 5 milhões de euros. Aí é o outro lado, né? É o jogador que não quer sair do clube e, na minha visão, pensa grande, né? Porque, com todo o respeito ao Bragantino, que é um clube muito organizado, é um clube que monta ótimos times ano após ano, né? Que tem ali uma ideia de futebol muito bem estabelecida. É diferente você ser um lateral direito do Flamengo e ele briga por posição nesse momento. Ele recebeu algumas oportunidades, foi bem em alguns jogos, mal em outros, teve momentos melhores já no Flamengo. Hoje tem até uma matéria, né, Letícia, que vocês subiram aí no GE, dizendo que ele se inspira no Rodinei, né, pra dar a volta por cima, né? Não sei nem se volta por cima é o termo, porque o Mateuzinho não é exatamente um jogador que a torcida do Flamengo não goste. Ele divide opiniões, né? Parte da torcida gosta, parte não gosta. Todo mundo sabe que ele tem alguns problemas defensivos para melhorar, mas também todo mundo sabe que ele já teve momentos muito bons, né? O Brasileirão, por exemplo, de 2020 do Mateuzinho, 21 ali, é um brasileiro muito bom, né? Ele foi até apontado durante boa parte daquele campeonato como o melhor lateral daquela edição. Então, é natural da parte dele que ele queira ficar. Era uma proposta boa financeiramente para o Flamengo, né, um valor até um pouco acima daquilo que ele vale hoje no mercado, mas é o direito do jogador também. Assim como o Léo Ortiz tem o direito de querer vir ao Flamengo, o Mateuzinho tem o direito de não querer ir ao Bragantino, e acho que o que fica evidente nisso aí é o entendimento dos jogadores daquilo que o Flamengo é em termos de visibilidade, né, para mídia, para torcida, para, enfim, seleção, até negociação para uma liga maior no futebol do exterior. E pensando esportivamente, o Flamengo já está garantido na Libertadores, enquanto o Bragantino joga uma pré-Libertadores e uma pré-Libertadores que um brasileiro pode matar o outro, né? Já tem isso. Só chega um na Libertadores. Muito bem lembrado. Então tem isso também. Letícia, você levantou o dedinho aí, então, para fechar com você, alguma informação nova? Não, era justamente para pontuar essa matéria que o Coutinho acabou falando no segundo depois que eu levantei o dedo, que era que o Mateuzinho vê essa passagem, né, essa trajetória do Rodinei como uma inspiração e como um exemplo, assim. Ele acha que ele tem condições de disputar a posição ali com o Varela e com o Wesley, e como o Coutinho pontuou, né, é uma posição que é muito carente ali no Flamengo. Cada hora tá revezando ali. Durante a temporada de 2023, já tô confusa, porque, né, início do ano todo mundo confunde, mas durante a temporada passada, os três tiveram seus momentos ali como titulares, com cada um com um determinado técnico. O Varela um pouco menos, por conta da lesão e todas as confusões que aconteceram ao longo da temporada, mas assim, os três tiveram oportunidade. Não tem um nome na lateral direita, então acho que por isso o Mateuzinho reforça esse desejo de permanecer, porque ele se vê em condições ali, e a verdade é que ele foi quem terminou o ano com titular como Tite, né? Letícia, então a gente fica no aguardo desse desfecho, se é que terá um desfecho em breve, né? Essa novela pode se arrastar também até aí o final de janeiro, apesar do Flamengo ter um pouco de pressa, daqui a pouco já vai se reapresentar. Qualquer novidade pode voltar aqui, que a gente anuncia, a gente toca a sirene e anuncia pra galera que tá assistindo a gente no GE e no YouTube também. Bom trabalho, Lelê. Beijo, Lara, bom trabalho, boa continuação aí na live, Coutinho também, bom trabalho, beijo, galera. Valeu. Quer completar alguma coisa? Já liberei a Lelê, daqui a pouco estaremos ao vivo no Redação Sport TV. Ah, sim. Então acho que é isso mesmo, né? A situação da lateral direita do Flamengo, eu no lugar do Mateuzinho teria a mesma postura que ele. Sim. Né? Beleza.
eu vou tentar brigar aqui para melhorar o meu status dentro do elenco, para tentar entrar na história do Flamengo, me tornar um titular, um jogador que veio do Londrina, né? Ele se profissionaliza muito cedo no Londrina, com 18 anos. O Flamengo enxerga um potencial nele, traz para o Sub-20, ele joga no Sub-20, é levado ao profissional e começa muito bem, inclusive. Ele era muito elogiado no início, depois ele tem altos e baixos, né? Ele tem problemas defensivos, mas não vejo nenhum absurdo na postura dele, não. Né? E também, assim, nessa realidade não tem ninguém errado. O Bragantino queria um jogador porque vê potencial nele, que ele tem potencial. O Flamengo não vê no Mateuzinho hoje um cara fundamental no seu elenco, então poderia ser uma moeda de troca ali para complementar o valor do Léo Ortiz. E o Mateuzinho quer ficar no Flamengo. E passa pela vontade do jogador. Exatamente. Tem contrato, quer continuar, então nada feito nesse caso. Lembrando também, gente, que o Flamengo está em negociação com outros jogadores, por exemplo, o lateral esquerdo é uma prioridade do clube, né? Felipe Luiz aposentou, então o Flamengo está no mercado atrás de um lateral esquerdo. A Letícia citou aí a negociação com o Juninho Capixaba, também tem o Matias Vinha, da Roma, que está sendo negociado. A Roma também está dificultando, até porque a janela europeia abre um pouco mais tarde, né? Para ver se consegue vender o jogador dentro da Europa mesmo, mas tem esses dois nomes rolando, essas duas negociações. Eu tava dando uma estudada nesses casos, Lara. A Roma, ela pede 10 milhões, né, pelo Vinha, que é até um valor abaixo do que ela pagou. A Roma, quando vem pegar o Vinha no Palmeiras, ela paga 13 milhões de euros ao Palmeiras. E o Vinha, ele tem até um momento ali como titular da Roma, mas não consegue se destacar. Passa por alguns empréstimos. Hoje, inclusive, está jogando no Sassuolo, emprestado, que é um clube menor que a Roma. Então, a Roma me parece que já entendeu, até porque ela necessita vender para fazer caixa, que o Vinha não vai ser o jogador que ela imaginou que pudesse ser. Mas acreditar, o Flamengo quer pagar 6 milhões no Vinha, de euros. Cara, eles não vão vender por 6 milhões um jogador que eles compraram a 13 a menos de 2 anos atrás. Então, assim, eu acho bem difícil acontecer esse negócio, a não ser que haja uma reviravolta muito grande, improvável até olhando a movimentação do mercado. O Juninho Capixaba, o Bragantino pede 6 milhões e meio de euros ao Flamengo. Que, assim, é 500 mil euros a menos do que o Flamengo pagou, por exemplo, pelo Ayrton Lucas. O Flamengo pagou 7 milhões de euros pelo Ayrton Lucas em janeiro do ano passado. Eu acho que é um bom valor pelo Juninho Capixaba. O Juninho é um ano mais velho que o Ayrton Lucas. Acho que são jogadores que se assemelham, né? O Ayrton teve um momento muito bom no início do ano, caiu de produção. O Juninho foi mais regular ao longo da temporada, mas se a gente olha para trás, o Juninho nunca tinha feito uma temporada como ele fez no Bragantino, então não dá pra gente ter certeza que ele vai repetir esse desempenho em caso seja contratado pelo Flamengo ou até fique no time do Bragantino. Então acho que é um valor justo por aquilo que o Juninho Capixaba tem rendido hoje, tem valido hoje no mercado. Eu acho assim, é bem provável que o Flamengo vá fazer esse movimento no Juninho. O Vinha, esse valor é muito alto para um lateral esquerdo, para ser contratado no futebol brasileiro. Ele é ótimo lateral, seria um grande reforço para o Flamengo, mas não vale 10 milhões de euros. É aquilo que a gente falou também do Léo Ortiz. Excelente, mas o valor está muito acima e acho que o Flamengo acaba passando por isso, porque todo mundo sabe que tem grana para gastar. Mas isso também não quer dizer que o clube tenha que fazer negócios que não sejam vantajosos e que pague valores acima do mercado. Aí eu sou totalmente contra. Eu acho que o Bragantino está olhando para o mercado como uma possibilidade também, já que eu vou perder alguns jogadores, eu preciso repor o meu caixa, né? Só um detalhe interessante para falar do Juninho. O Juninho quase foi vendido pro CSKA Moscou em finalzinho da janela de meio de ano ali, né? Ele era o melhor lateral esquerdo do Brasileirão naquela altura. E o CSKA Moscou ofereceu 30 milhões de reais por ele. Hoje, 6 milhões e meio de euros tá batendo ali na casa dos 34, 35 milhões de reais. É mais do que o CSKA pediu e o Bragantino venderia naquela ocasião. Então eu acho que é só uma questão de tempo para esse negócio ser sacramentado. Passa muito também pela questão de reforçar um rival, né? Tem isso. Eu acho que o Bragantino olha para o mercado e pondera todas essas questões, assim. É um rival, é o Flamengo, que hoje é o time que detém a maior parte do dinheiro do futebol brasileiro, isso aí fica muito claro, assim, os maiores investimentos saem do Flamengo, então o Bragantino ele quer se aproveitar disso, e também é um time que está competindo diretamente, a gente viu isso pelo campeonato passado,
que o Bragantino passou boa parte do campeonato na parte de cima da tabela e disputou vaga na Libertadores com o Flamengo. E também pensando nesse ano, como eu disse, é um time que vai para a pré-Libertadores, que pode chegar à fase de grupos, caso passe aí da pré, e pode pegar o Botafogo aí, o Flamengo, o Botafogo que pode pegar na fase preliminar. Bom dia, Camila, Tim, Charles, todo mundo que está ligado no Redação Sport TV. Letícia Marques estava aqui agorinha com a gente, né, setorista do Flamengo, trazendo as informações sobre essa negociação do Léo Ortiz, que já está virando novela, né, Coutinho? Porque o Léo Ortiz já manifestou a vontade de ir para o Flamengo, os empresários querem que ele vá, só que o Bragantino está dificultando, pediu 12 milhões de euros pelo Léo Ortiz e o Flamengo está tentando aí abaixar um pouco desse valor para conseguir ter o zagueiro na próxima temporada. É aquela coisa que a gente estava falando aqui, né, Coutinho? Fica difícil você contrariar a vontade do jogador, mas o Bragantino também olha para o mercado e pensa, o Flamengo tem dinheiro, então vou tentar conseguir a maior parte do valor que eu puder. Pois é, Lara, cada um tá no seu papel, né? Primeiro, bom dia para você, para Camila, para todo mundo ligado com a gente aqui no Redação Sport TV. É um jogo mental, né? Aquilo, o Flamengo, os clubes sabem que o Flamengo tem muito dinheiro para pagar a multa rescisória, fazem uma pedida totalmente fora da realidade, você pagar 12 milhões de euros num zagueiro acima de 25 anos, que teve uma lesão grave no ano passado, que tem alto nível, é um ótimo jogador, chegaria inclusive para ser um titular da zaga do Flamengo, disputaria a posição ali com todas as condições de ser um titular, mas que não vale isso. 12 milhões de euros você paga por um jogador, um meio atacante, né? Um jogador ou um zagueiro mais jovem, né? E no Brasil nem se paga por isso. Só para o pessoal ter ideia, o PSG acabou de levar o Beraldo do São Paulo, que foi o melhor zagueiro do Brasil na temporada passada, por 20 milhões de euros. O Beraldo tem 20 anos de idade, está iniciando a carreira. Isso vale muito no mercado. Então o Flamengo não pode pagar 12 milhões por um jogador que já tem mais de 25 anos. Por mais que ele seja muito bom. Então vai ser um jogo mental. O Bragantino vai empurrando isso até próximo do fechamento da janela. O Flamengo vai tentar negociar, vai tentar pagar um valor a menos. Né? Acho que a situação ali vai ficar, sabe? Nem eu nem você. Vamos fechar aqui um meio termo, um valor, né? E que seja bom para todo mundo, o jogador quer, e é difícil você segurar um jogador que, quando ele quer se transferir, ele acaba sendo ali o senhor do destino dele. Léo Ortiz, que estava de férias nos Estados Unidos e entrou em contato com o Bragantino manifestando essa vontade de sair. Inicialmente o Bragantino tinha pedido 10 milhões de euros e agora aumentou aí esse valor, então a gente fica aguardando aí para ver a negociação e para ver se eles vão entrar assim nesse meio termo mesmo. Flamengo também que quer um lateral esquerdo, né? Tem o Juninho Capixaba, o Matias Vinha, são dois nomes que o Flamengo está tentando negociar e é uma das prioridades, já que o Felipe Luiz aposentou na temporada passada. A gente vai usar o Valeu Drogba para falar aqui. Valeu, Gabigol. Gabigol também não sei. Achei que fosse foi daqui, né? Poderíamos fazer a nota também, mas vamos ficar só no Valeu, Gabigol. Embora eu trate com humor, eu acho que o Corinthians fez bem, pelo menos tentar, sondar, ainda que seja um sonho impossível. Eu adoraria morar numa cobertura de frente pro mar. Adoraria, é um sonho. Quando eu vejo o preço, eu desisto, cara. Valeu, cobertura. Não vai rolar. Mas, enfim. Há quem diga que é melhor sonhar com um jogador desse tamanho e levar um não do que o sim de um perna de pau. Não sei. Voltemos àquele samba da mocidade. Sonhar não custa nada. Né? Eu acho que foi uma coisa muito mais, sei lá, do presidente na hora do que... Porque eu acho que para você soltar uma notícia desse tamanho, você está lidando com um cara que tem um peso muito grande para a torcida do clube onde ele está. Entendeu? E se você não tem, sei lá, nenhum embasamento para poder, pelo menos... Acho que jogou muito mais para a torcida do que propriamente uma coisa que poderia se tornar real, né? Na minha visão, o Corinthians seria um esforço, mas teria como pagar o salário dele. Ele fez uma faxina ali na folha salarial, né? Acabou dispensando jogadores de altos rendimentos, como Juliano, Renato, Gil. Ele teria como pagar o salário. Jamais teria como pagar qualquer valor pela saída do Gabigol do Flamengo. E acho que o Flamengo acerta. Eu vejo todo mundo mais ou menos certo nessa história. O Flamengo acerta em nem pensar em se desfazer de um dos maiores jogadores da sua história para reforçar um concorrente no mercado brasileiro. Ainda que esse ano ele possa não ser titular, as coisas mudam. Né? O Pedro era reserva. Quando chegou o Dorival, virou titular, foi para a Copa do Mundo. As coisas mudam.
A coisa pode mudar, inclusive, com o Tite. O Gabigol pode reverter. O Gabigol, assediado pelo Corinthians, acho que também, do ponto de vista da carreira dele, acerta. Foi até interessante para ele próprio. Em tratar de forma respeitosa uma grande torcida que um dia pode tê-lo com essa camisa. Sem desrespeitar o Flamengo, nunca viu o Gabigol. Massageou o ego dele. Massageou o ego dele. Exatamente. Isso é importante para um atleta. Tem que lembrar uma coisa, André. Ele, a partir de junho, ele tem contrato até dezembro. Ele, a partir de junho, ele pode assinar um pré-contrato, né? Sem o Flamengo receber nada, né? Quer dizer, esse é um outro ponto, né? Que poderia ter sido colocado, né? Para o Flamengo. Você vai ficar com o jogador durante o ano, pagando salário, mas quando chegar na metade do ano, ele pode assinar um pré-contrato e ir embora no final do ano sem que você tenha nenhum retorno do investimento que foi feito com esse. Eu vi muita gente opinando que, diante dessa situação, maestro, até poderia ser um bom negócio, por exemplo. Eu sei que não existiu essa conversa pela apuração dos nossos profissionais aqui. Um retorno financeiro? Não, por exemplo, que do ponto de vista meramente financeiro, poderia ser bom para o Flamengo aceitar uma troca, por exemplo, pelo Yuri Alberto. Por quê? Porque o Yuri Alberto faria um novo contrato com o Flamengo. O Flamengo poderia, um jogador 4 anos mais novo que o Gabigol, poderia ter um retorno financeiro direto. A questão é que o Flamengo não é um clube que hoje esteja passando a cumbuca atrás de dinheiro. Ele tem uma situação financeira muito confortável, trabalhou para chegar nesse nível, ao contrário do Corinthians, que está numa pindaíba. O Flamengo trabalhou para estar numa situação financeira no pé, se o Flamengo fizesse uma troca com o Corinthians envolvendo um dos maiores jogadores da sua história. Ainda que do ponto de vista financeiro meramente pudesse fazer sentido, clube de futebol não é banco. E aí acho que a lógica desse negócio seria muito ruim para o Flamengo. Então acho que o clube acertou em sequer abrir negociação com o Corinthians. Não, a multa está aqui, ó. Paga a multa. Nenhum clube brasileiro é capaz de pagar a multa pelo Gabigol, ainda que ele possa sair de graça no fim do ano. Mas teve conversa. Bom, segundo o presidente do Corinthians, houve. O Flamengo nunca admite que negociou com o Gabigol. O Corinthians também diz que houve conversa com o Gabigol. Discutiu até salário, Corinthians chegaram disse até isso, um ponto comum com relação a isso, que faltaria só... O IPTU ele pagaria, só faltou comprar a cobertura, né? Já estava tudo certo. A questão prática é que faltou lidar. É sempre bom deixar claro que essa é a versão do Corinthians, né? Segundo o Corinthians, multa pelo Gabigol, ainda que ele possa sair de graça no fim do ano. Mas teve conversa. Bom, segundo o presidente do Corinthians, houve. O Flamengo nunca admite que negociou com o Gabigol. O Corinthians também diz que houve conversa com o Gabigol. Discutiu até salário, Corinthians chegaram disse até isso, um ponto comum com relação a isso, que faltaria só... O IPTU ele pagaria, só faltou comprar a cobertura, né? Já estava tudo certo. A questão prática é que faltou lidar. É sempre bom deixar claro que essa é a versão do Corinthians, né? Segundo o Corinthians, houve conversas. Acredito no Corinthians, deve ter havido mesmo. Pois é, então, isso aí internamente, maestro, vocês que lidam com o dia a dia do futebol, lidaram com o dia a dia do futebol e sabem o que é vestiário, isso aí para o Tite vai dar um trabalhão. Porque nós estamos falando de um jogador que, de alguma forma, vive um conflito com o clube. De alguma forma, olha para o mercado externo e pensa numa saída. De alguma forma, acha que o caminho dele pode não ser Flamengo. E se percebe também não mais como prioridade. O dia a dia do Gabigol nessa temporada não vai ser simples. Mas tem uma coisa, Lino, por exemplo, eu acho que tudo isso que aconteceu agora serviu de alerta. Eu falei isso até na quarta-feira, quando a gente estava aqui. Serviu de alerta, porque você viu que ele voltou a treinar, né, antes de todo o elenco. Quer dizer, talvez tenha feito uma reavaliação de tudo aquilo que aconteceu com ele em 2023. Quer dizer, eu perdi espaço. Tiveram jogos que ele nem do banco saiu. Não dá para você admitir um cara como o Gabriel, né, que fez a história que fez dentro do clube, quer chegar nessa situação. Acho que isso deve ter servido para dar um estalo na cabeça dele e dizer, não, esse ano de 24 vai ser diferente para mim. Eu acho que, em consequência, o Flamengo pode também tirar partido disso. E o próprio Tite, por mais que ele tenha terminado o ano em baixa. Né? Não, e assim, mas assim, em relação a isso, eu acho que tem esse pensamento dele, ele voltando antes, né, modificar tudo aquilo que aconteceu. Pro lado do Flamengo, você já perdeu o Everton Ribeiro. Você perde o Gabigol logo em sequência, até para a direção não é bom pro Flamengo. Agora, pro Gabigol, e aí eu concordo com você, ele vai trazer muitos problemas pro Tite. Só que ele vai trazer muitos problemas pro bem, eu acho, positivos. Porque eu acho que esse ano ele vai vir com tudo, ele tem qualidade de futebol, todo mundo já sabe, ele é ídolo dessa torcida e
Ele entende melhor o que o Tite está querendo agora para começo de temporada. Eu acredito, pela meritocracia que o Tite gosta, o Pedro vai começar como titular. Para mim é evidente isso. Mas vai ser uma briga boa, porque o Gabigol vai vir com tudo esse ano. Diz que cara em final de contrato corre pra boa. Não é o caso do Gabigol, que não tá precisando de dinheiro, né? É verdade isso? Pra mim isso não serve. Pra mim também não. Gaguejou, hein? Eu tô com o maestro. Vou mostrar o Gabigol no Flamengo. Foi o pior ano dele na equipe, né? Foi disparado o pior ano dele. Mas teve uma coisa que ele falou quando acabou o ano, que ele jogou o ano praticamente todo com um problema. Com um problema. Né? Isso pode ter tido a média de gols dele em 19, ele teve 56 jogos como titular, dos 59 jogos na temporada, foi 0,73. Fora, assim, os gols na final da Libertadores tem peso 20 aí, né? Deveriam ter peso 20. Aí em 2020, ele disputa menos jogos, já estamos na pandemia, 43 jogos, mas 40 como titular, média de gol 0,63. Em 21, com o Renato, todos os jogos dele foram como titular, a média de gols foi a mais alta, 0,75. Em 22, já tem uma queda, mas ele faz gol decisivo na final da Libertadores, para 0,46. E nesse ano, realmente, é um ano que a gente viu o Gabigol na reserva em 15 jogos. E sem sair do banco muitas vezes. Chamou atenção e a média de gols dele não está à altura da história dele. Com essa camisa foi de 0,34. Mesmo assim, ele jogou 43 jogos como titular. E 20 gols, maestro. Para ele é pouco, né? Mas se você vê a média dos atacantes brasileiros, 20 gols não é tão baixo assim. É que para ele, na história dele, o número dele é enorme. Né? A dúvida que eu tenho é como o Tite vai recebê-lo de volta, porque assim, eu tenho certeza que o Tite não achou muito legal a entrevista no podcast. Eu, se fosse chefe dele, não veria com grande problema, mas conhecendo a cabeça do Tite, abrindo coisas que o Tite não gosta de serem abertas, internas. O Tite não me escolhe, o Tite deu chance para todo mundo, menos para mim, o Tite prefere o Pedro. Eu tenho certeza que o Tite olhou para aquilo e falou, desnecessário. Não sei como agora ele vai receber o Gabigol na volta da pré-temporada. Mas será que o Tite, depois de 8 anos de seleção brasileira, não está mais experiente? Que esse tipo de coisa já não faz mais tanto alarde como faria antigamente? E o Tite está lidando com alguém que no Flamengo é muito maior que ele, né? Bem maior que ele, né? Bem maior que ele. Eu acho que pelo que o Gabriel fez agora, né, se antecipando, entendeu? Pelo que ele viveu em 2023, eu acho que a cabeça dele vai voltar muito favorável para que, de alguma forma, ele consiga reconquistar, de repente, o Tite, de consequência, uma vaga, até mesmo junto com o Pedro, que a gente já viu isso acontecer. Agora, do ponto de vista do Corinthians, você faz a torcida sonhar com o Gabigol. Tem que tomar muito cuidado para ver quem que você vai entregar, né? Em 17, o Corinthians sonhou com o Drogba e entregou o Jô, que foi o artilheiro daquele campeonato, Corinthians campeão brasileiro, ainda que à época parecesse uma contratação de muito risco, né? Pelo histórico que o Jô já trazia naquela altura do campeonato. O Corinthians hoje, a gente fez uma projeção de qual seria, com os jogadores que tem hoje o Mano Menezes, qual seria um possível time titular. No gol é fácil, Cássio. Na lateral direita, por enquanto não tem outro, é o Fagner. Na zaga você tem Lucas Veríssimo e o recém-chegado Félix Torres. E na lateral esquerda o recém-chegado Diego Palacio. Estou projetando, né? Não sei como o Mano vai montar o time dele, afinal nem começou a pré-temporada do Corinthians ainda. No meio-campo, o Corinthians perdeu o Moscardo, trouxe o Ranieri. Acho que a tendência com os jogadores que estão lá nesse momento é uma dupla Maicon e Ranieri. O Fausto Vera ainda é jogador do Corinthians. O recém-chegado Rodrigo Garro e tem que resolver a situação do Matias Rojas, que é um jogador cujo comportamento não agradou ao Mano Menezes. Aliás, agradou a pouca gente, inclusive, pouquíssima gente. O comportamento dele nesse ano. Vamos ver como será no ano que vem, ou melhor, nesse ano que começa agora. E na frente, por hora, Yuri Alberto e Romero. A questão do Matias Rojas é a seguinte, né? O Corinthians tira o jogador do Racing, porque faz uma proposta financeira maior que a do Botafogo, com quem ele já estava palavrado. E na cabeça do Rojas, ele estava vindo num time que jogava Libertadores. Chegou aqui num time que jogava Sul-Americano. No dia que ele se apresentou lá em Belo Horizonte contra o América, a fiel torcida estava querendo invadir o hotel. Ele nem tinha estreado, já se deparou com a ira de uma torcida
contra um clube em crise. O Corinthians deve uma grana gigante para ele, ameaçou ir à FIFA para receber. Então acho muito difícil avaliar a temporada que passou do Rojas. A dúvida é como será daqui para frente, porque ele cria um mal-estar, ameaçando acionar a FIFA, que é direito dele, o trabalhador tem que receber em dia, mas o comportamento dele não era dos mais elogiados ali no dia a dia do CT. Estou em dúvida para saber como será por hora. Escalamos ele num possível Corinthians de 24. Dia 5 de janeiro, aquele time ali não deve ser o time do Corinthians, porque se for, vai ser mais uma vez uma temporada de terceira prateleira. Põe aí. Eu quero debater isso aí. Mas é o que tem hoje. Você acha que vai melhorar muito em relação a isso? Dos volantes para trás, você vê uma defesa boa. Do meio campo para frente, não vai fazer gol em ninguém, do jeito que tá ali. Vai ter dificuldade. Uma defesa boa também. Meio caminho para Mano Menezes. Não o Lucas Veríssimo é bom zagueiro, o Caetano é promissor. Mas você acha que vai chegar muita gente melhor para ser titular desse time? Do meio campo para frente, se não chegar... Precisa. Muito. Precisa Muito. Tá bem. Eu acho esse time aqui com menos técnica e qualidade de jogo do que o do ano passado. É o que tem. Você perde Renato Augusto, Juliano, o próprio Gil na zaga. O tipo de jogador que precisa mais do time. Exatamente, Maestro, exatamente. Mas o time também botou ele de vez em quando na cara do gol, ele não faz. Não, ele teve uma fase. Momento realmente... Ele realmente, 2 anos atrás, ele fez temporada para milhões. O Corinthians fez de tudo para ter ele no time. Parecia que sem ele o Corinthians não ia andar. A gente falou aqui que o Corinthians tinha feito o correto em contratar, Mas o Corinthians deu tudo. Pelo Yuri Alberto. Eu ainda estou digerindo o seu diagnóstico. Esse time aí não faz gol em ninguém. Ainda estou digerindo a sua empolgação com a escalação do Corinthians. Se for o Corinthians, se for o Yuri Alberto dessa temporada que a gente viu, ele não vale o que ele já valeu. Mas é o que o Maestro falou, cabe a ele dar a volta, fazer algo diferente. A gente já viu o nível técnico nele, mas esse ano ano passado foi assustador. Bom, então, pelo diagnóstico aqui do Lino, precisa reforçar bem até o começo da temporada. Agora, é um clube que está devendo para outras equipes de que ele comprou atletas, está devendo para o elenco, está devendo para um monte de gente, a ver como o Corinthians vai se virar de forma criativa para se reforçar também. Por exemplo, André, sabendo de todas essas dificuldades que o Corinthians tem na parte financeira, por que essa nova diretoria, quando chegou, não começou a pensar no engenharia financeira para poder sanar um pouco todas essas dívidas para depois dar o salto de qualidade? Ela começa já falando que foi atrás do Gabigol. Entendeu o que você quer dizer? Isso é você levar uma ilusão para o torcedor que não cabe. E mexe com os jogadores, né, mãe? Gestão Eduardo Bandeira de Mello. É isso aí que eu vou falar, né? Pouca, eu só conheço uma. É a dele, na história do futebol brasileiro. Eu me lembro que quando ele entrou, que chocou, na verdade, a torcida do Flamengo, que ele falou, nós vamos passar alguns anos, né, com a dificuldade, com a carência muito grande, né? E deu a sorte que o trabalho começou a fazer, que foi em 2013, ganhar aquela Copa do Brasil. Sim. Né? Quando saiu o Mano, entrou o Jaime, né, que ganhou a Copa do Brasil. E dali a coisa começou a tomar uma proporção. É lógico que todos têm méritos, né? Porque não foi só uma coisa do Eduardo. Foi uma coisa de todo esse grupo, inclusive gente que hoje está na atual diretoria. Foi um conjunto de gente que foi contribuindo, cada um dentro da sua área, para poder chegar aonde chegou. Mas o início, quando ele disse, ele falou abertamente, vai ter dificuldade. Teve gente que deu no meio dele. Pergunta. Saudações bruneiras, meus amigos, uma vez mais aqui no nosso canal Flatuluse. Meu nome é Leandro Tavares. Gostaria que você chegasse já deixando o seu like. E se for a primeira vez aqui conosco neste canal, dê essa moral, deixe a sua inscrição também. E também na parte de comentários, deixe também a sua opinião. É super importante para que nós possamos basear o nosso trabalho de acordo com a sua opinião, de acordo com a sua vontade também, porque o mais importante é você, que é a nossa audiência. Vamos lá para essa matéria aí, ler a matéria do Globo Esporte aí, a respeito dessa negociação aí que está travada e está irritando a diretoria rubro-negra. Logicamente, essa diretoria costuma ser morosa para certas negociações e quer avançar a toque de caixa com outras negociações. Vamos lá para essa matéria de hoje,
que é o que mais importa, sem enrolação. Postura irredutível do Bragantino irrita Flamengo e abala a relação comercial entre os clubes. Natan, Matheus Gonçalves e Fabrício Bruno são exemplos de negociações vantajosas para as duas partes nos últimos anos. Olha aí, matéria assinada por Caí Mota e Fred Gomes, olha, 4 horas da manhã de hoje, hein? Determinado a contratar o zagueiro Léo Ortiz, o Flamengo está extremamente incomodado com a postura do Bragantino na negociação. A questão central é que os paulistas aceitam vendê-lo por 6,5 milhões de euros para clubes do exterior, mas sobem o valor quando o rubro-negro está do outro lado da mesa. Durante as conversas, chegou a pedir entre 10 e 12 milhões de euros aos cariocas. Por entender que estabeleceram uma relação comercial de sucesso nos últimos anos, com transferências que trouxeram retorno financeiro e esportivo para as duas partes, o Flamengo está irritado com o tratamento do rival do Bragantino, enquanto há poucos meses era visto como um parceiro. Que parceria é essa, hein? Só um lado que sai ganhando? O outro só paga e empresta. Ah, meu amigo, sai fora. A última negociação positiva para os clubes e também para o jogador foi o empréstimo de Matheus Gonçalves em setembro. O meio-atacante ajudou o Bragantino na reta final do Campeonato Brasileiro, ganhou rodagem para o retorno ao Flamengo e ainda teve seu contrato renovado. O anterior ia até setembro de 2025 e o novo vence somente no fim de 2027. Os negócios de maior sucesso envolveram os zagueiros. Em março de 2021, ao perceber que Natan não teria espaço com Rogério Ceni, o Flamengo o emprestou ao Bragantino por 5 milhões de reais e com meta 20 jogos com mais de 45 minutos em campo, que obrigaria o adversário a comprá-lo por outros 22 milhões de reais. O estipulado foi atingido em outubro do mesmo ano e o jovem trocou de clube de forma definitiva. Em agosto de 2023, já com 104 jogos e 3 jogos pelo Bragantino, Natan foi vendido ao Napoli por 53 milhões de reais e o Flamengo, que mantinha 12% dos direitos econômicos, levou 6,4 milhões de reais. Mais uma transferência em que todas as partes saíram satisfeitas. Em 2022, o Flamengo foi buscar no Bragantino o zagueiro mais regular da última temporada. Pagou 15 milhões de reais por Fabrício Bruno e obteve retorno esportivo imediato. Fabrício se tornou titular absoluto logo em seu primeiro ano, mas uma lesão grave sofrida na decisão do Carioca o fez terminar a temporada como reserva. Em 2023, porém, destacou-se muito e não saiu mais do time. Também em 2022, o Flamengo emprestou o lateral esquerdo Ramon. Embora o garoto não tenha ido bem, era uma oportunidade para a equipe de Bragança Paulista por se tratar de uma joia rubro-negra. De toda forma, o curto período de cessão garantiu um pouco de vitrine a um jogador que não seria aproveitado no Rio. Ajudou na venda para o Olympiacos da Grécia. A última temporada mostrou que o Bragantino começa a se candidatar a títulos importantes, mas os paulistas evitam tal rótulo. O movimento de dificultar as coisas para um recente parceiro, porém, indica uma mudança de postura. Essa falta de diálogo com o Flamengo pode fazer com que os cariocas dificultem futuras negociações. O cabo de guerra continua e Flamengo e Léo Ortiz seguirão fazendo força para que joguem juntos em 2024. E vale lembrar, o rubro-negro também quer Juninho Capixaba. Os clubes continuarão parceiro ou a relação abalará em definitivo? Os próximos capítulos dirão. Chabo, gostaria da sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desses 2 nomes do Bragantino para poder ingressar no Flamengo. E se você não gostou de um deles ou dos 2, deixe também a sua opinião nos comentários. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.